dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual de todos os domingos. Tenho aqui algumas coisinhas na mesa, ofereço a vocês. E no momento em que estiverem assistindo o nosso vídeo, eu compartilho contigo o que você tiver por aí. Pedimos aos amigos o compartilhamento e também, se acharem que o assunto é relevante, dê o seu gostei. E colaborem conosco se inscrevendo aí no nosso canal Toca do Leão, para formarmos uma família cada vez mais ampla e o YouTube distribuir mais amplamente os nossos vídeos. Todos os domingos é sempre uma alegria recebê-los por aqui e uma alegria imensa poder estar aí onde você estiver no momento em que for assistir o nosso vídeo. Nós queremos convidá-lo hoje para refletir sobre o fluido essencial à vida. Vamos ao tema. Algum tempo atrás, um amigo me perguntou, não era espírita, mas era assim bastante respeitoso, simpatizante, mas ele tinha uma dúvida. E a dúvida não era sobre assuntos muito, diríamos, complexos ou relevantes, maiores, de maior importância. Era uma dúvida trivial. Ele queria saber se esse negócio de água fluidificada funcionava. Ele me perguntou, vocês acreditam mesmo que essa água que vocês tomam, que levam para o centro, às vezes em casa, que você faz ali uma oração no copo d'água, na garrafinha, a gente vê as pessoas levarem garrafinha de água para o centro, vocês acham que isso realmente tem eficácia? Eu falei, não é uma questão de achar, é uma questão de ter certeza, porque esse é um mecanismo que não foi inaugurado pelo Espiritismo. A água fluidificada, ela é um assunto histórico da humanidade, né? Porque é indiscutível que a água é o fluido essencial da vida. A água é tanto para a vida quanto para a morte. Se você toma água demais no afogamento, ingere, faz uma ingesta descontrolada, você tem um óbito, claro, um afogamento. Mas isso é um evento, nós diríamos assim, esporádico da vida, não acontece todo dia. Mas a falta de água também pode trazer problemas muito sérios para a nossa vida. Por exemplo, conversando com um amigo já de uma idade bastante adiantada, e ele falava que ele começou a sentir uns sintomas diferentes, e foi ao médico, o médico falou, meu filho, seu problema é água. Eu falei, mas como água? Ele falou, você toma água ou não toma água? Não, eu sou muito ruim para tomar água, o meu hábito de água, e aliás, a gente vê muita gente assim, né, com esse problema de tomar água. Tem gente que não suporta, não consegue, parece que tem um problema, uma indisposição, que não deixa que ele tome água. E já tem gente que adora tomar água, como é o meu caso. Eu adoro a água, eu gosto da água, a água fresca é uma delícia. Eu me lembro do meu tempo de criança, que a água era em potes grandes, né, velhos, já curtidos, e a gente pegava com uma concha, punha na canequinha de alumínio ou de esmaltada, né, uma canequinha, e tomava aquela água como se fosse o melhor dos sucos, o melhor dos refrigerantes que existia, porque era uma água fresca na temperatura ambiente, não era uma água muito gelada, nem era uma água morna, era uma água deliciosa de se consumir. Então, aí ele falou que, o médico falou, você vai ter que tomar água querendo ou não, porque os seus rins estão parando de funcionar. E ele falou, mas como, doutor? Ele falou, está parando, meu filho. E eu já ouvi esse relato de outras pessoas, e até de pessoas mais jovens, que foram advertidas de que se não botassem a água no organismo, os órgãos que dependem da água para processar a vida no organismo humano, eles iriam começar a sofrer processos de, diríamos assim, descontinuar o funcionamento na vida. Imagine, então, parar os rins, porque está faltando o fluido essencial da vida, que é a água. Então, eu disse, olha, por razões materiais, a água é tão importante
que 70% do nosso corpo, dizem, é água. 70, 75% da Terra é água. Então, se essas proporções são em macro quantidades, na Terra, que é o nosso habitat, e no corpo humano, que é a nossa verdadeira moradia, né? Porque a gente tem ilusão de que vive em casa, vive no hotel, vive na rua. Não, nós vivemos aí no nosso corpo. Enquanto nós, espíritos, estamos no nosso corpo, essa alma que está animando esse corpo, nós vamos tocando a vida. Porém, esse corpo é feito com essa proporção de água. Então, a água para nós, ela tem um fator intrínseco para a vida. Tanto é verdade que o que mais se procura por aí no universo é água, para ver se a partir da água tem-se a vida. Por exemplo, Encélados, que é uma lua lá de Júpiter, e me parece que Europa, que é de Saturno, uma coisa assim, eles já descobriram água, são oceanos debaixo de 40, 50 quilômetros de camada de gelo. Tem, por exemplo, a Europa, ela emite como aqueles geysers, né? Lá do Wyoming, lá dos Estados Unidos, que a água que é soprada de dentro para fora, como se fosse um vulcão líquido, né? Um vulcão de água. Então, descobriram isso através da sonda Cassini, quando ela esteve em Saturno. Então, ela fez essa filmagem, essa tomada da água saindo do interior da Lua Europa. Daí surpreendeu, porque tem água, mas a água está num ponto, agora não se sabe a qualidade dessa água. Água potável só na Terra. Por enquanto, não temos. Há águas que têm vários outros componentes, aí em cometas, em coisas, já descobriram vestígios disso. Dizem que tem aí na Lua alguns vestígios, porém, não é o produto líquido que nós temos aqui essencial à vida, porque lá não tem gente como a gente. Lá a água não tem que sustentar corpos complexos como o nosso, órgãos complexos como o nosso. Mas até essa semana passada teve uma notícia que depois foi recolocada mais adequadamente, e dizendo que descobriram um planeta que era mais habitável que a Terra, porque tinha água em torno de si. Depois disseram que não era bem isso. As assinaturas químicas indicavam que poderia ter água em abundância no planeta e coisa e tal, só que está 100 anos-luz aqui da Terra. Imaginemos a distância que esse trem está, não tem nada a ver conosco, isso tem a menor importância aqui para a Terra, aqui para nós, nesse momento. Porque para ir à Lua já estamos numa demanda, num esforço gigantesco para voltar à Lua 60 anos depois da conquista, né, da Lua pela Apolo 11. Então nós vamos verificar que a água é essencial à vida, tanto aqui como em qualquer outro lugar. Procura, tem água? Tem, então pode ter, pode, talvez, quem sabe, mas não há prova nenhuma de que onde havendo um vestígio de água qualquer, né, mesmo que vestígios assim que apontem para uma certa abundância, nós não temos isso lá. Mas aqui na Terra, se nós não tivermos uma relação com a água adequada, nosso corpo sofre e nós podemos até ter complicações na vida. Porém, a ingesta adequada de água, ela é tão salutar que se pode aplicar à água determinados recursos que não exigem laboratórios. Por exemplo, a pessoa me perguntou, vocês acham que a oração muda a água? Não muda, assim como o ar pode mudar o som, né? Por quê? Porque a água, ela existindo fora do nosso corpo em quantidade, e a mesma água estando no nosso corpo também em abundância, há ali um natural casamento desses dois elementos, o de fora e o de dentro, no momento em que podem se completarem. Falei, há uma outra coisa. Quando você faz associações da água com determinados produtos, com outras fontes químicas, você muda tudo. Você pega um refrigerante, é água e alguma coisa, né? Você pega, por exemplo, um determinado medicamento, é água mais alguma coisa. Quando você vê, por exemplo, propaganda até de uísque, de cerveja, a primeira coisa que eles fazem,
exaltar a água da onde vem aquele produto. Vejamos, uísque e cerveja. Por quê? Até tem uma propaganda recente do Johnny Walker, né? Que fala lá que o Johnny Walker nasce nas cavernas profundas, não sei do que, onde está a água mais pura. Né? As indústrias cervejeiras e de refrigerante vão para os lugares onde a água é abundante e a água é farta e a água é essencial. Agora imagine, nós estamos falando aqui da água fluidificada, que tem um correspondente, por exemplo, na água benta da Igreja Católica. Né? Nas águas que são oferecidas nas outras instituições religiosas, nas águas que são colocadas em recipientes e ali vem alguém, faz uma oração, faz uma louvação, faz um clamor, um pedido, e aquela água acaba se transformando em medicamento. Não sabemos a mágica, não sabemos qual é o efeito de uma coisa sobre a outra, mas sabemos que tem um efeito. Quando nós, por exemplo, conversamos com a água, né? Em 1994, Masaru Emoto, né? Ele fez uma experiência, ele encheu várias garrafinhas de água e entregou para os estudantes. Uns iam falar somente coisas ruins, né? Eu te odeio, eu te detesto, falar para a garrafinha d'água, parecia uma coisa maluca. E outro grupo separado, que sem ter contato com aquele, fazia oração, falava eu te amo, fazia algum pensamento mais elevado. Depois ele congelou essas águas, levou ao microscópio e viu as transformações. Enquanto as águas que se falavam do bem, do amor, cristalizavam em figuras maravilhosas que pareciam obras de arte, parecia joalheria natural, a outra, ela tinha, digamos assim, formatos estranhos, cores estranhas. Por quê? Porque a palavra estava afetando aquele produto. Mas não eram as palavras, era o magnetismo das palavras. É por isso que quando Jesus impunha a mão na cabeça das pessoas, diz o Evangelho, ele curava. E por isso que quando ele recomendava alguma coisa aos discípulos, ele estava sempre ali à beira do mar, na beira do Genezaré ali, né? No Mar da Galileia. E por quê? Porque o magnetismo das águas, sob o influxo poderoso do magnetismo do Cristo, transformava tudo aquilo em medicamento. Né? Não era incomum se curar por isso. E aí nós verificamos aqui que conosco continua até hoje, para a nossa alegria, né? Esse processo de trabalhar com a água, com as boas intenções que o Evangelho do Cristo nos inspira e que a doutrina vem nos indicando na água fluidificada. Eu não conheço um caso em que o indivíduo tenha se sentido mal tomando a água fluidificada ou magnetizada, fazendo aquilo que os espíritos chamam de hidroterapia, né? André Luiz fala, por exemplo, sobre essa potência que é a água, né? No nosso lar, ele fala no Evolução dos Mundos, no Conduta Espírita, né? E fala também na libertação, ele fala entre a terra e o céu, no mundo maior, né? Ele fala das águas medicinais no Conduta Espírita. Por aí afora, nós vamos verificar que as águas medicinais a gente vê em determinadas cidades, como Termas, né? São Lourenço, Cambuquira, onde estivemos várias vezes. Ali tem vários tipos de águas, cada uma com uma propriedade química. E as pessoas ainda agregavam a isso a mentalização de um fluido mental, um fluido da energia da vida sobre aquela água e um medicamento de grande eficiência para acalmar, para tranquilizar, para até curar em muitos casos. Hoje é objeto de estudo em universidades, em escolas especializadas, né? Qual é essa mutação que acontece quando nós pegamos um copo d'água e projetamos sobre ele um melhor pensamento e projetamos sobre ele uma intenção curativa? Então, Jesus, já lidando com as águas, mostrava isso para nós. E ele mesmo, em todos os momentos da sua vida, ele estava trabalhando ali próximo das águas, com as multidões, para produzir todo tipo do que é chamado milagre,
que em muitos casos eram curas espetaculares. Nós assistimos isso, sim, com muita frequência, a eficiência desse processo da hidroterapia. E eu vejo na água benta da Igreja Católica o mesmo produto, a mesma eficácia, e a intenção é sempre a de curar, a de ajudar, a de produzir um bem-estar. Imaginemos então, quando nós começamos a conversar, quais águas que nós vamos tomar antes de tomá-las, deglutindo aí de qualquer jeito. Colocar o copo na frente da gente e mostrar a intenção que a gente tem sobre aquela água que nós vamos ingerir. Quanto benefício, quantas bênçãos. Eu espero que isso seja um hábito na vida de todas as pessoas, porque a água é esse elixir da vida material. Sem ela, não há vida. Com ela, podemos atravessar décadas e séculos. Então, a nossa relação com a água precisa mudar no uso, no trato, no reuso, na reutilização, no reaproveitamento, mas, sobretudo, no direcionamento. Quando for fazer uma comida, não há misticismo nenhum em colocar a água ali com a intenção de que a água agregue algum valor diferente para melhor naquele produto. E quando for tomar a água, desejar que ela caia tranquila e serenamente, correndo dentro de nós, como os regatos, os riachos correm para o mar. O grande mar da vida recebe esses pequenos donativos de regatos e riachos, assim como a vida plena que nós vivemos, pequenas goladas de água, ou aquela ingestão tranquila e serena, deixando a água viajar dentro de nós e o nosso pensamento acompanhando, com propósitos elevados de saúde e de paz, para nós e para os outros. Eu trouxe esse assunto hoje, porque o amigo levantou essa questão, e eu achei que seria útil compartilhar com os nossos queridos companheiros do Toca do Leão. Esse foi o nosso cafezinho de hoje. Desejando que todos tenham muita paz em casa e que a água da vida sustente a nossa vida por muito e muito tempo. E que esse seja um dia de muita alegria e de muita paz para todos. Abracemos esse dia, nos abraçando uns aos outros. Beijo para todos.